E hoje nós temos dois convidados muito especiais. Então, tem a Luciane, que faz parte da Central GEV, e tem o Rômulo também, que vai partilhar um pouco conosco. Hoje, o nosso objetivo é aprofundar o carisma também, né, nos grupos Esperança Viva, dentro das realidades, na vida nossa, na sociedade. Eu não sei se ficou definido, a Luciane quer começar, o Rômulo. Oi, Laurence. Boa tarde a todas as pessoas. O Rômulo vai iniciar. Eu só vou pedir ao Felipe para poder disponibilizar os slides, que aí o Rômulo vai dar o início. A gente faz uma apresentação Ah, de slides e aí depois a gente abre para questões, né, partilhas e também alguns testemunhos. tá bom. Bem, obrigado, Luciane, obrigado, Laura. Antes de passar os slides, eu queria, assim, também com essa inspiração, obrigado, viu, Laura, pela também sua disponibilidade, também pela inspiração do nosso irmão aí, meu grande irmão, amigo, companheiro de muitos anos aí da Fazenda Esperança, Cláudio Monteiro, né, que tem feito um bem tão grande a essa obra, né, com a sua dedicação, com o seu amor, o seu entusiasmo, e o que a gente vem fazer hoje à tarde é construir juntos a experiência de aprender um pouco mais sobre o carisma, que é o GEV, que é a fazenda, que é a obra, e que cada vez mais cresce, cada vez mais exige de nós esforços, sacrifícios, mas é um carisma que traz alegria, que traz a certeza que com essa presença que a gente fala tanto, de Jesus em nosso meio, que foi o que Lawrence falou. É o Jesus que fala, é o Jesus que ouve. Aqui todos nós aqui estamos numa sala, fomos escolhidos, eu fui acompanhando, 17, 23, 33, 43 conectados aqui, né? Parabéns para cada um de nós. Eu estou num dia de muito trabalho, de um pico muito grande de final de ano da minha empresa. A Luciana me acompanha um pouco mais. O Laurence conhece minha realidade, o Cláudio, o Maurício, né? Então, assim, é avassalador, né? Cheio de coisas. Aí você coloca no modo avião, celular, que não para, né? E você precisa realmente viver esse momento presente, esquecer as preocupações, esquecer o que está fora para que a gente possa construir juntos. Eu não preparei nada, eu pedi a Deus, pedi ao Espírito Santo, e agora a gente rezou, para que ele conduza esse momento. Mas antes de apresentar também, eu vi passando aqui agora a setinha, vendo os rostos, né? Porque aqui no meu computador vai aparecendo aqui, cada um, alguns eu conheço, outros a gente vai se encontrando, a gente vai se conhecendo, vai se familiarizando, pessoas novas que vão chegando, e outros que já estão nessa obra, ou seja, através Oi, da Rômulo, Fazenda boa da tarde. Esperança. Desculpa te cortar. É só um lembrete. Para ir falando um pouquinho devagar. É a Ok, primeira vez da tradutora, então a gente ok. vai fazer esse ato de amor para ela. Obrigado. Ok, valeu, tranquilo. Vamos lá. É o esforço que a gente faz. Como nordestino, o esforço ainda é maior. A gente fala muito rápido, né? Mas, como eu falei, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa tarde. Eu queria também me apresentar. Eu sou o Rômulo Braga, Rômulo de Picos, Piauí, do GEV. Me recuperei na Fazenda da Esperança de Pacatuba, Ceará, depois de muita dor, de muito sofrimento, de muita perda, envolvimento com as drogas, com o álcool, com os vícios, e tudo aquilo que um dependente químico, que na grande maioria passa, né, pelas decepções, pelos sofrimentos, eu passei. E aí chegou a esperança, que foi a oportunidade de me recuperar na Fazenda. Eu queria fazer um breve resumo aqui, mas a minha vida foi de muito sangue, dor, sofrimento, perdas. Mas ao chegar na Fazenda Esperança, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente. Nunca ouvi falar do Jeff. Eu sabia o que era família, o que era carisma, eu só queria me recuperar da droga. E chegando na Fazenda Esperança, uma grande maioria se depara, né, com homens que usaram drogas, alguns cheios de tatuagem, assim como eu também, e com as suas dores, com as suas dificuldades. E eu pensei, é aqui que eu vou me recuperar? Será se funciona mesmo? Porque eu não acreditava mais em mim. E passando os dias, as semanas, os meses, eu fui entendendo que a Fazenda da Esperança era algo especial.
era algo que Deus tinha preparado para mim. E aí fui me recuperando, fui entendendo, tendo intimidade com Deus, aprendendo a rezar, apesar de já saber rezar, mas rezar de verdade, né? E aí vivendo a palavra, fazendo troca de experiência, comunhão de almas, obedecendo, respeitando. Longe onde eu me recuperei foi em Pacatuba, Ceará. Então foi uma grande experiência de um ano, né? Com muitas dores, com muita dificuldade. Na época não tinha WhatsApp, internet tinha, mas era muito remoto. Então foi uma época bem difícil. A carta chegava, a família chegava com medo do que a carta, né? Das visitas. Então, assim, foi realmente uma experiência que me ajudou a encontrar esse amor, esse elo perdido, né? Que é Deus, que é a palavra, que é Jesus, que é Maria. Não abro mão da minha espiritualidade católica, apesar de não ter mais nem religião quando eu cheguei na fazenda, mas lá eu me identifiquei com a minha religião que já existia, né? No meu coração. E aí, de repente, eu fui entendendo que não era mais só a droga. Eram outras coisas que precisavam mudar no Roma. E até hoje eu estou aqui mudando, tentando me encontrar, recuperei casamento, meus filhos, que eram cada um com um relacionamento diferente, as coisas foram se construindo. Tenho filhos hoje felizes, né, que encontraram o caminho da felicidade. Eu também sou uma pessoa feliz. Hoje eu sou empresário, dou a minha vida pela fazenda, dou a minha vida pelo GEV, pelas pessoas. Eu me coloco sempre à disposição de Deus para servir e ajudar, também muitas vezes pedindo apoio à obra, porque não é fácil, né? Agora em janeiro faz 20 anos de, não vou falar de sobriedade, mas de um caminho de liberdade que é muito mais do que sobriedade, que é a libertação dos vícios, das prisões, dos cárceres, da emoção que a gente vivia e fazia as pessoas sofrerem. Então, eu queria dizer para vocês, antes de começar essa apresentação brilhante, que já estava preparada aqui, a gente só vai aqui ilustrar para vocês o que a gente tem no coração. São 20 anos de fazenda, são 20 anos de obra, são 18 anos de GEV, que eu digo para vocês, sem a fazenda e sem o GEV, eu sou como um peixinho fora do rio, fora da água. Eu não sobrevivo. Então, isso é a minha vida, é o meu alimento espiritual diário. Então, para isso, foi necessário também eu crescer, eu me movimentar, eu me esforçar para cada vez mais entender, conhecer, me espiritualizar. E hoje sou casado, faço parte da família da Esperança como consagrado e, e muito feliz por ser essa pessoa que encontrou Deus e também poder ajudar outras pessoas a encontrarem Deus. Muito obrigado, mas eu queria fazer essa apresentação para me ficar mais tranquilo, que estava no meu coração. E quando o Maurício falou, a Luciane vai estar com vocês, aí eu fiquei seguro, né? Porque aí dá toda uma segurança para a gente. Mas, enfim, só essa apresentação que eu achei necessário, pertinente agora para a gente iniciar esse momento. A gente vai ser bem objetivo naquilo que Deus inspirou nessa tarde e dizer para vocês que o GEV é uma potência. O GEV, e junto com a Fazenda Esperança hoje, é um sinal de esperança para o mundo, não é só para os drogados ou para as famílias dos drogados, como chamam por aí, dependentes químicos, seja lá o que for. Ora, uma vez que a gente tem isso, a gente tem uma ferramenta que pode realmente transformar o mundo. Mas vamos lá. Nessa primeira apresentação, a gente tem aqui a importância do GEV para a família, antes, durante e depois do acolhimento do ente querido na fazenda. Isso é uma breve apresentação para quem já está, para quem já está chegando agora também na obra, ou através da fazenda. Muitos chegam na fazenda, não conhecem o GEV. Muitos chegam no GEV, também não conhecem a fazenda, nunca nem foram na fazenda. Muito bem, sequer a família da Esperança, a obra, que é reconhecida pelo Vaticano, pela Igreja, enfim, são passos que a gente vai aprendendo, caminhando juntos. Mas a importância do GEV para a família daqueles que são acolhidos, para a família que está no mundo, na sociedade, para a família daqueles que chegam no GEV, a importância de ser esse instrumento de transformação social no mundo, na igreja, para que as pessoas possam realmente encontrar a esperança. Esperança do verbo esperançar. Então, desde o acolhimento, Ô desde Rômulo, o antes. ô Oi, Rômulo, boa tarde. O pessoal aqui de língua espanhola está pedindo para você falar um pouquinho mais lento, por favor. ainda? Muito Tudo bem, bem, eu vamos só lá. aproveitando,
Obrigado. Unidos, viu? Ok, Obrigado, de coração. beleza. Muito bem. E essa importância que o GEV tem para a família, quando se fala especificamente do acolhido, antes, durante, depois, quantas pessoas se encontraram? Eu vou fazendo ilustrações aqui rápidas, não vou falar rápido, mas ilustrações rápidas, para que vocês possam entender e ilustrar é muito bom, para que a gente possa entender mais ainda a força do carisma. Nós temos uma experiência tão bonita aqui no GEV de Picos, né? De pessoas que chegaram no GEV, que o filho foi acolhido, não quis ir para a fazenda, ele tinha problemas de dependência química, né? De drogas, de remédios. Ele não conseguiu ir para a Fazenda Esperança, não se recuperou totalmente, ainda luta muito, né? Contra os medicamentos, contra as drogas, e ela começou a caminhar no GEV. No GEV, ela começou a ressignificar a sua vida, a entender que o GEV poderia também trazer paz, serenidade, alegria, família, uma família espiritual. E aí aconteceu um grande fenômeno na vida dessa pessoa. O nome dela é Márcia Santos, né? Então, eu queria iniciar com essa experiência, dizer que, Laurence, essa experiência do Jeff, mesmo quando a pessoa que tem o problema da droga, que tem o problema do álcool, dos vícios, quando não se recupera, mas a família se envolve, ou seja, faz um esforço para participar do GEV, conhecer a fazenda, se envolver junto com a igreja na espiritualidade, a gente vê uma grande revolução na vida das pessoas. Foi o que aconteceu com a Márcia. A Márcia hoje é uma voluntária, já deu passos para a família da Esperança, não consegue mais se desligar. Hoje ela está em viagem, não conseguiu participar desse momento, participa de todos os momentos que temos do GEV, da Fazenda, como voluntária, se doando, se entregando, mesmo o filho ainda não tendo se recuperado. Então, assim, só trazer para vocês como o GEV é importante nesse processo de acolhimento, no processo de acompanhamento, antes, depois, mesmo muitas vezes quando não se tem sucesso na recuperação, na primeira instância, como foi o caso dessa nossa voluntária. A gente pode passar aí. Ok. Grupo Esperança Viva, GEV, instrumento de evangelização, vive o carisma da esperança na sociedade e tem como missão oferecer apoio espiritual aos que fizeram sua recuperação nas fazendas ou no próprio GEV, além de receber e apoiar as famílias das pessoas acolhidas e aqueles que também desejam viver um novo estilo de vida. Tem uma logo aí em cima aqui da frase, né? Bom, não sei se dá para tirar a logo, né? As pessoas acompanharem aí também. É pior que eu acho que agora não vai conseguir tirar. É da Pronto. Central GEV, mas a frase é assim: a fonte inspiradora são aquelas pessoas que sofrem e buscam acolhimento e orientação para mudança de vida e recuperação, seja na fazenda ou mesmo no GEV. Ah, ele conseguiu, Felipe. Obrigadão. Pode Pronto. continuar, Pronto. Rômulo. Obrigado, perfeito. Obrigado, Luciane. Veja só, duas coisas importantes aqui nesse tópico, né? Que a gente poderia também aqui trazer à tona, né? Veja só, apoio espiritual para as pessoas, né, acolhidas e aqueles que desejam viver um novo estilo de vida. Que estilo de vida é esse? Uma pergunta, né? Quando se chega no GEV, não quer saber de espiritualidade, ou na fazenda muitas vezes não quer saber de nada, só quer que resolva o problema da droga, do álcool, do vício ou de outra coisa que está procurando ajuda, só isso. Quando começa a caminhar, quando começa a conhecer, quando começa a perceber os sinais de mudança nas pessoas que vivem, no amor que envolve, através dos ex, através
das famílias, aquela pessoa começa a se apaixonar, se identificar. Daí a importância de encontrar um estilo de vida que te aproxima, que aproxima essas pessoas de Deus, da igreja, do amor, da palavra. Então, nós somos um grupo que vive a palavra, que pratica, um grupo espiritual. Antes de qualquer coisa, viver o carisma da esperança, porque carisma é o sopro do Espírito Santo, e ele soprou e fez nascer a fazenda, o GEV, um carisma, cada um de nós que faz parte. Olha só, não temos aqui Frei Hans, fundador, o Nelson, fundador, Iraci, Lúcio, os fundadores e as fundadoras, nem a presidência, que já tem aí um cenário de décadas, né? Na presidência, não só na presidência como administradores, mas também na obra. E estamos aqui, nós somos ainda crianças diante de uma obra, como eu, Laurence, a Luciane, né? Que não temos aí nem mais do que 20 anos de obra, mas que Deus nos escolheu para levar para frente, para ajudar as pessoas a entender que esse estilo de vida realmente traz alegria. Eu estou falando por mim, pelas pessoas que se conectaram, que participaram ou que participam e que ressignificaram e encontraram um novo estilo de vida capazes de trazer a alegria, a felicidade, que tendo isso, pode ter certeza que esse sofrimento, a dor, tudo que o mundo está trazendo e cada vez mais traz para cada um de nós, é capaz de nos fazer pessoas livres. E o mais importante aqui nesse tópico é uma coisa que me chama muita atenção. Me chamou a atenção quando eu li a fonte inspiradora. Opa, fica todo mundo ali, ah, Deus, é o Espírito Santo. Claro que é. Sem Deus não somos nada, sem uma obra que é de Deus, né? Se a gente não falar dele. Mas a fonte inspiradora, veja só, são aqueles que sofrem e buscam acolhimento e orientação para a mudança da vida, recuperação, seja na fazenda ou mesmo no GEV. A fonte inspiradora. Então, quando chega uma pessoa, quando chega um dependente químico, uma pessoa que tem problemas, ou uma família, e a gente abraça aquela dor, caminha junto, no mesmo momento a gente tem a oportunidade de viver a palavra, tem a oportunidade de nos motivar para ajudar aquelas pessoas, e aí faz entender que essa fonte inspiradora, a vontade de amar, o desejo de ajudar, claro que através de Deus, da espiritualidade, porque sem isso nós somos só um grupo qualquer. E nós não somos um grupo qualquer, nós somos um grupo de espiritualidade. Somos um grupo que existe dentro de nós um carisma, que nós vamos entender um pouquinho mais na frente, que é o carisma da esperança. Pode passar aí. Muito bem. A gente pode passar aqui, né? Essa parte aí. É que o Felipe deu uma saidinha, ele tá lá no retorno, chegou uma pessoa para pegar diário. Ah, muito bem. Mas é como nós estamos ao vivo, repetindo ao vivo, tem dessas coisas, né? Mas ele já tá retornando. Em relação à tradução, as pessoas não estão entendendo bem, está dando retorno. Andréa, O problema tá no notebook dela. Ela tentou fazer hum, pelo fora, sem ser pelo Zoom aqui, não tá sei, dando certo. Eu tá. até pensei que a Analia que tá aqui conosco fosse regional, mas não é, né? O que a gente pode fazer é como foi no primeiro, né? Vai ficar gravado e vai ser legendado essa formação. Então, vai ficar lá no grupo GEV e as pessoas podem revisitar e assistir de novo já com a dublagem, a, a legendada. Pronto. Mas muito bem. A gente pode continuar e ele chegando, a gente vai passando Claro, os claro, slides. claro. E o mais importante é a informação, é a comunicação, né? E a gente precisa entender cada vez mais que quando a gente conhece, quando a gente aprende, quando a gente entende aonde e como nós estamos vivendo,
a gente não vai ter recaídas, a gente não vai ter pessoas que desistem da obra por coisinhas que muitas vezes a gente vê nas igrejas, vê nos grupos, né? Mas vamos lá. O Grupo Esperança Viva GEV é um instrumento de evangelização, como foi falado aí, né? E as pessoas querem entender, conhecer a fonte inspiradora, o carisma, né? Mas aí nós temos a pergunta, mas o que é o GEV? Porque aonde eu ando, as pessoas perguntam: é um grupo de autoajuda? É um grupo de recuperação? É tipo AA? É tipo NA? É um amor exigente? E aí a gente tem que ter o maior cuidado para que as pessoas entendam, compreendam, acho que já chegou aqui o slide, né? Compreendam o que é realmente o GEB. Nós vamos ler agora aqui, eu acredito que dá para todo mundo agora tirar suas conclusões, entendendo melhor o que é o GEB. Grupo Esperança Viva entrega a família da esperança, que é o carisma reconhecido pela igreja, e atua como extensão da Fazenda da Esperança na sociedade. O GEB está na sociedade, no meio do mundo, nas dores, nos problemas sociais, econômicos, enfim, de todas as esferas. E o GEB está lá representando o carisma, levando esperança através de tudo aquilo que a gente vem aqui mostrando através dessa apresentação. É um grupo onde as pessoas buscam mudança de vida por meio da vivência da palavra e de atos de amor concretos, em especial os ex. Ex, na sigla ES, das iniciais de esperança, eu acredito que a grande maioria já entende o que significa um ex quando a gente fala ex, não é um ex-drogado, um ex qualquer coisa, é o ex de esperança, que se recuperou, que vive o carisma, que luta, que muitas vezes recai, mas que recomeça, que tem força para caminhar, porque recebeu o quê? A força do carisma, a força de Deus, a força da espiritualidade, que faz ir para frente, mesmo com todas essas realidades que a gente vive num mundo que cobre, que exige, que muitas vezes faz com que a gente se desvie do caminho, se desvie do caminho, se a gente não tiver realmente maturidade. E aí a gente está aqui com uma ferramenta extraordinária que é o GEB. Por isso que cada vez mais devemos anunciar o GEB para as pessoas. E é um grupo onde as pessoas buscam mudança de vida por meio da vivência da palavra. Gente, mudança de vida. Não é um grupo para se falar bonito, não é um grupo, mas para testemunhar. Outro dia me procuram, né? Sempre. E aí uma jovem teve um relacionamento totalmente assim, conturbado, diferente, homoafetivo, e veio me procurar. Eu já estava ajudando nessa caminhada, né? Eu e uma outra pessoa. E aí começou a se manifestar coisas que estavam incomodando o grupo, né? E aí eu chamei ela, falei isso, olha, a sua experiência é essa, a gente lhe aceita do jeito que você é, porém nós somos um grupo que temos princípios. Então, se você entendeu que você quer viver desse jeito ainda, você realmente para pensar, veja o que é que você pretende na sua vida, porque dessa forma aí nem você vai se ajudar, vai atrapalhar as pessoas. Se você não mudar de vida com as suas atitudes, com as pessoas que você anda, não adianta você estar no GEV, tirando foto, postando, e na verdade você não está vivendo. E aí aconteceram, né? Teve recaídas, foi para a fazenda, voltou, é uma mulher, né? Tem vários problemas afetivos, enfim. E a gente tem ajudado muito, né? Para que ela possa se encontrar. Agora manifestou novamente, voltar para a fazenda, para viver uma experiência, para viver uma experiência realmente de mudança, de transformação. Então, nós não somos um grupo, nós não somos um carisma, não é que a gente aceita tudo, a gente acolhe tudo, a gente está aqui para receber as pessoas, mas para mostrar um caminho de verdade. Meus filhos, por exemplo, eu tenho um filho que não é batizado, mas agora vai casar porque a esposa é católica e agora vai assumir a fé através do casamento, mas que escolheu agora viver essa experiência. A minha filha agora vive outra experiência que não é de catolicismo, são 3 filhos, né? Veio conversar comigo, expliquei, você é livre para fazer a sua escolha, né? Eu acredito nisso e eu quero que você me respeite, que você e eu vou lhe respeitar, mas se cada um segue um caminho, né? Então, um caminho de respeito, um caminho de mudança de vida, é um caminho que acolhe o outro, é um caminho que ajuda realmente a fazer uma transformação de vida. Ô, Rômulo, só um instantinho, por gentileza.
Ô, Andréia, será que você tá pelo fone de ouvido? Se você consegue tirar o fone e tentar falar direto no notebook, eu acho que vai sair melhor o áudio para quem está escutando a tradução. Por gentileza, já te agradecendo aqui de antemão pela tua doação, viu, André? Eu acho que eu acho que agora vai melhorar. Bora lá, Rom. Obrigado, viu? Mais uma vez, desculpa te interromper. Pronto, muito bem. Gente, eu estou tentando traduzir para vocês o que a gente já tem no coração, mas a gente tentou organizar isso aqui, né? É, e eu acredito que vai dar para vocês entenderem melhor através, né, dessa apresentação. Então, o GEV trata-se de encontros semanais, são reuniões, encontros semanais abertos a todas as pessoas, onde são compartilhadas as experiências de vivência da palavra. Pode-se ter um tema, pode-se rezar um texto, pode ter dinâmicas. O GEV é aberto para isso. Só não pode perder a identidade do carisma, que é a comunhão de experiências da palavra, porque o que nos une é isso, não é outra coisa. É um amor concreto, que vive, que ajuda o outro a entender, que ajuda o outro a se transformar através da sua, da minha, da nossa experiência. Então, a palavra, que como na fazenda a gente aprendeu, faz com que esse movimento de transformação, de mudança aconteça. Por isso que é importante em todas as reuniões ter a experiência, a comunhão de experiências da palavra, ainda que tenha outras atividades, mas que realmente não fuja do evangelho, das canções da fazenda, das canções do Geve, dos focolares que a gente vai entender mais na frente. E não é um grupo de autoajuda, apesar de poder ser um grupo de autoajuda, né? Mas ele não é denominado oficialmente como um grupo de autoajuda. O que são grupos de autoajuda? Pessoas que vão para falar, desabafar, apenas, e não é só para isso. É realmente para transmitir um carisma que faz com que tudo isso que aconteça, né? Nem é uma ONG, nós não somos CNPJ, não tem fins lucrativos e nem políticos. É um grupo católico que vive o carisma da esperança. No GEV, ele não acontece promoção pessoal, não é para isso. O GEV não é para arrecadar dinheiro para qualquer coisa. Pode-se fazer uma campanha em unidade, pode-se fazer uma campanha para ajudar a fazenda, pode fazer uma campanha para a igreja, tranquilo, desde que comunique ao regional, que seja transparente na prestação de contas, enfim. E é um grupo católico. Rômulo, e o GEV pode receber evangélicos? O GEV recebe qualquer pessoa. Qualquer pessoa, seja de outras religiões, que não tem identidade religiosa, porém é um grupo católico. Isso a gente não abre mão. Assim como outros grupos têm também a sua filosofia de vida, e está tudo certo. Nós somos um grupo católico. Então, nesse grupo, a gente vai falar de Deus, a gente vai falar muitas vezes de Maria, vamos cantar canções de Nossa Senhora, nós vamos expressar o nosso carisma através da Igreja Católica. Então, são coisas que a gente não abre mão, assim como a Fazenda da Esperança, que tem a sua rotina de orações, de missas, de celebrações, de textos. Então, a Fazenda Esperança, o GEF, é uma fazenda católica, é um grupo católico, mas que acolhe pessoas de qualquer religião ou não denominação religiosa. A gente pode passar, né? Essa parte é bem explicativa. Muito bem. O Gênese de São Francisco e de Kiala Lubick, né? É o início, gente. É o princípio. A Fazenda da Esperança, eu acho que eu vou ilustrar, vou ser bem breve, mas a Fazenda da Esperança nasceu de duas pessoas. Depois chegou a Iraci e a Lucy, que foi o Frei Hans, o pároco, que já era franciscano, que conhecia os movimentos focolares, o Nelson, um jovem que vivia na igreja, que já participava também dos focolares, do movimento GEM, e já conhecia o movimento do AA, dos Alcoólicos Anônimos. Seu pai também teve problema com o alcoolismo, mas de falando de espiritualidade, por isso que nós falamos de dois carismas, que fez nascer o carisma da esperança, que é o carisma de São Francisco, que é o carisma da pobreza. Aí na fazenda, a proposta para nós é o quê? Pobreza, obediência e castidade. Isso é do carisma franciscano.
E temos de Chiara-Lubich, que é a unidade, a vivência da palavra, a comunhão de almas, a comunhão de experiências, tudo isso a gente herdou desses dois carismas que se transformaram no carisma da esperança. Ser um pouco resumido, né? Porque é muito mais profundo, mas é o fundamento do carisma. Essência, aplicação, prática de fazer a vontade de Deus por meio da vivência da palavra, que foi o que eu acabei de explanar. Promove o desenvolvimento humano e espiritual. Na fazenda, a boa prática do respeito, da obediência, da caridade, são coisas que traz para aquelas pessoas que buscam o GEV, que buscam a fazenda, realmente a graça e a grandeza do amor, né? Que é franciscana, que é de Chiara-Lubich, que é do Frei Hans, que tanto acolhe pessoas, que tanto ajuda pessoas. Então, nós temos aí uma fonte de Deus, que é esses carismas que nos ajudam realmente a transformar esses jovens, as famílias, enfim. O carisma da esperança tem como específico o acreditar que Deus é amor e que a maneira de retribuir seu amor é viver a sua palavra. E a palavra de Deus nos dá a certeza de que o outro é Jesus. E aí vem aquela frase do Evangelho: tudo que fizestes a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. E aí a gente está aqui o resumo: a mim o fizestes. Essa frase foi a inspiração de Nelson quando viu aqueles jovens na esquina, em Guaratinguetá, se drogando, enfim, teve o impulso de olhar para aqueles jovens e entender que ali era um pedido de Deus. A mim o fizestes. Ele se aproximou, viveu a experiência e estamos aqui hoje para compartilhar um pouco dessa trajetória. A gente pode passar? Muito bem. Falando de fazenda, fazenda é GEV, GEV é fazenda, não desliga, não tem como desligar, não tem essa de um responsável do GEV dizer que não quer saber de fazenda, nem um responsável de fazenda que não quer saber de GEV, ou então a família dizer, eu gosto do GEV, mas eu não vou para a fazenda. Eu gosto da fazenda, mas eu não vou para o GEV. Gente, é uma coisa só. Então, quando a gente está no carisma e entende que nós temos dois grandes instrumentos que se ligam e fazem uma mudança, uma transformação, olha, o que o GEV e a Fazenda da Esperança fazem juntos é algo extraordinário. Extraordinário. Vai além de tudo. É incrível. Então, antes de ingressar na Fazenda da Esperança, o jovem, a família, tem um primeiro contato, e muitas vezes é com o GEV, até mesmo antes do escritório. Então, o acolhimento no GEV, sem acepção de pessoas ou condição, ou seja, independente de classe social, independência de cor, independente de sexo, independente de qualquer coisa, o GEV acolhe. O GEV está para receber, para acolher, para encaminhar, para ajudar e muitas vezes até impulsionar a família também a entender a importância e a necessidade que é da codependência. Por isso que o GEV é tão importante. A escuta sensível, onde os membros do GEV ouvem as dificuldades e compreendem sem fazer julgamentos. Isso é muito bonito, porque a gente tem a oportunidade, seja o responsável, o grupo que faz parte do núcleo, ou qualquer pessoa voluntária, de ouvir as pessoas, de ajudar, de encaminhar, de dar dignidade, muitas vezes onde não tem mais, porque muitas vezes chegam famílias desfaceladas, tanto financeiramente, como... Hoje eu vi uma cena de um jovem que me doeu o coração. Eu fui fazer umas compras no Atacadão, no Atacado, trabalho com alimentação, né? Vez em outra a gente tem que fazer umas compras grandes, né? E aí eu cheguei e eu conheci uma pessoa que já estudou comigo, uma pessoa muito amiga, né? E eu vi uma cena, veja só, gente, que ali chega a doer meu coração, né? Um jovem, ele já tem seus 20 anos, ele tem problemas psiquiátricos, né? Ela já luta com ele há muito tempo, ele estava nu, despido, todo, correndo, e a mãe correndo atrás, e depois ele não veio, foi chamar o pai, porque ele não fala, ele só grita. E eu falei, é essa humanidade que grita de dor, de sofrimento. Não tô, o GEV, a Fazenda, hoje não é só para mais, não é só para mais de drogados ou de dependência química, vai muito mais além. Já me veio o desejo de ligar para ela, de dar um abraço, porque muitas vezes é o que a pessoa precisa.
É uma dor que hoje nós temos na sociedade. E lá no GEV chega também. Aqui no GEV de Picos, por exemplo, tem uma jovem que a gente está acompanhando já há algum tempo, e ela tem um filho autista. E é muito difícil, ele vai para as reuniões, às vezes atrapalha. A gente tem que fazer o cuidado de ouvir. Eu virei o padrinho dele praticamente. Próxima reunião, a gente vai fazer o aniversário, a festinha dele, porque ela não tem condição, é pobre. Entendeu? É para isso que o GEV nasceu, é para isso que o GEV existe. É para dar dignidade às pessoas, amor, respeito, fazer elas entenderem que elas são importantes. E eu me lembrei desse caso, e antes de vir para cá, eu disse, meu Deus, vou compartilhar essa experiência, né? Mas que o GEV é para tudo. O GEV hoje não é só para os drogados, como a gente chama aí nesses encontros. O GEV está para tudo, para receber todas as pessoas com todos os tipos de problemas. Recebe orientações e informações sobre os procedimentos necessários para ingresso na fazenda. O GEV ele não é responsável, digamos assim, para ingressar ninguém na fazenda, mas ele pode acompanhar, direcionar, ajudar em unidade junto com o escritório para que aquelas pessoas cheguem na fazenda junto com suas famílias e assim a gente puder acompanhar melhor. Introdução ao carisma da esperança. Aí existem os encontros de formação, tanto na fazenda como no GEV. No GEV a gente vai ouvir falar do carisma, a gente vai assistir vídeos, a gente vai fazer temas, e aí as pessoas vão começando a compreender todo esse universo gigante, extraordinário que é o carisma da esperança. E a compreensão dos efeitos nocivos da dependência na vida, no ambiente familiar e na sociedade. O GEV é de suma importância hoje, tanto para aqueles que vivem na dependência, que procuram ajuda no GEV. Nós temos hoje aqui uma experiência, né, no GEV de Pix, um universitário, um professor universitário, que aos seus quase 40 anos começou a usar drogas, né, envolvido ali com os amigos e tal, começou a sair com estudantes e tudo, começou a usar cocaína, entrou na dependência, começou a perder tudo, pediu ajuda, foi internado numa clínica durante 4 meses e depois saiu e a mãe é da igreja e falou, eu preciso que ele caminhe no GEV. Me procurou, a gente caminhou, ele já tem aí 2 meses, trouxe a esposa que não vinha, trouxe um outro colega professor da universidade que hoje também participa do GEV, inclusive conhecido meu, a mãe, a família. Então, eles começaram a entender o problema da droga, que não é só do drogado, que muitas vezes o problema da dor não é só para quem sofre a dor, mas também para quem está do lado. E precisa entender a questão da abstinência, dos sofrimentos, das causas, e muitas vezes também precisa ser tratado. Então, o GEV está aí para dar esse apoio e ajudar também nesse processo de recuperação e de transformação de vidas. Podemos passar? Muito bem. Durante o acolhimento na Fazenda Esperança, a família compreende a necessidade que precisa recuperação enquanto codependente. Eu falei anteriormente que ela começa a entender, e quando não entende isso, é um problema seríssimo. Porque muitas vezes as recaídas acontecem porque dentro de casa não houve uma compreensão, não houve uma mudança de comportamentos, não houve uma mudança de vida, de pensamentos. Quando chega, encontra o mesmo ambiente de gritaria, de dor, de sofrimento, de reclamação, às vezes dos vícios, do cigarro, da bebida, o ambiente é propício para uma recaída. Por isso que a família precisa entender que existe também uma doença chamada codependência e que o GEV é capaz também de ajudar, e é o que eu falei aqui, a gente tem feito experiências incríveis de pessoas que deixaram de beber, pessoas que deixaram de fumar, pessoas que deixaram de trair suas esposas, porque no GEV entenderam que era muito mais do que a recuperação do seu ente querido, também era uma mudança de vida pessoal. Vive experiências com a palavra, simultaneamente com o acolhido, que permite uma sintonia da linguagem, comportamento e perspectiva de vida. Então, essa vivência da palavra que a gente aprende na fazenda não é só para o acolhido ou para o ex, é para todos, os voluntários, os familiares. Quando se tem essa integração, gente, é um negócio incrível. Pelos frutos que se conhece a árvore. O GEV, a fazenda, a igreja está dando frutos, é porque realmente existe a vida ali.
Eu acho muito bonito quando a gente chega no GEV, numa fazenda, que os meninos, pai, eu queria compartilhar uma experiência. Eu digo, aqui tem Deus. Aqui estão vivendo a recuperação. Agora, quando vem para planejar, dizer que quer sair, que quer construir, a gente está sentindo que ainda precisa viver mais a palavra, entender mais o desígnio de Deus na recuperação. A família também é importante para que ela entenda que ela precisa também se comportar como tal, aprender a se comportar como tal, porque é na palavra que a gente se identifica, é na palavra que, concretamente, a gente vivendo, a gente consegue ressignificar a nossa vida, a nossa história, a nossa família. Aí a gente vai ter famílias felizes, sadias no GEV, e aí é só alegria. Eu sou dessa vibe aí, né? E a interação entre a família e o acolhido proporciona perseverança na caminhada, na fazenda e no GEV. Aqui eu falei na minha fala aqui o tempo todo disso. A importância da família caminhar no GEV, junto com a fazenda, nas formações, entendendo, participando, nas campanhas que a fazenda promove, nas campanhas que a fazenda, que o GEV promove, em todas as atividades espirituais, seja também muitas vezes em uma campanha para ajudar financeiramente, começa a criar uma identidade e ali a família vai entender também que está caminhando junto. É uma linguagem, é uma sintonia de linguagem. O filho, a esposa, o marido, que às vezes está acolhido na fazenda, e o familiar ou aquela pessoa que o acompanha está no GEV, começa a perceber que há mudanças e aí a transformação acontece. O ex sai da fazenda, a família se restaura. Quantas vezes eu já vi sair da fazenda que vivia junto, né? Aqui no Nordeste chama que é uma palavra bem esquisita, amancebado. E aí, ou seja, não tem uma relação de casamento, matrimônio, né, legítima diante de Deus, e aí decide se casar, ou na fazenda, ou no GEV. E aí é uma coisa belíssima, porque entendeu a família junto, caminhando, ajudando a essa mudança também de comportamento, né? A interação entre família e o acolhido proporciona perseverança, gente, na caminhada. É importantíssimo. Perseverança na caminhada. Muitas vezes a família desiste, a família só quer jogar na fazenda. Eu até sou, às vezes, meio grosso quando a família me procura. Ah, a gente quer botar na fazenda e tal. Eu disse, olha, a fazenda não é possível. Lá não é lugar que você joga um porco ou um cachorro e você não. Você precisa acompanhar, você precisa participar das visitas, participar dos encontros, para que você possa entender. Então, não é lugar. Se você quer jogar o seu filho, a fazenda não é o lugar certo. Às vezes a gente pode chocar, mas às vezes também a gente vê pessoas que disseram, graças a Deus você me falou isso, porque eu precisava também viver a mesma experiência que ele. Então precisamos ser verdadeiros e mostrar como funciona. Muito bem. A indicação de que estão na proposta indicação de que estão na proposta de mudança de vida. Os sinais acontecem, os frutos eles florescem, a gente vê realmente as experiências acontecendo. Eu sou encantado com a vida da fazenda. Quando a gente chega, a gente passa uns dias ou um tempo assim andar na fazenda por motivos qualquer, e quando a gente vai e os meninos vêm e acolhem, cantam e contam as experiências, eu falei, Deus existe. Não só pela minha mudança, que eu sou um ex, né, da fazenda, mas por aqueles que estão ali também lutando, buscando todos os dias, né? Viver a palavra, perdoando, cada um na sua dor, cada um no seu sentimento, mas vive a mesma experiência que essa que nós estamos vivendo agora, que é a única diferença é que eles estão lá muitas vezes acolhidos, numa experiência de reclusão durante um ano, e nós estamos aqui fora vivendo a mesma coisa. Gente, quando a gente entende isso, a gente vê uma grande mudança na vida das pessoas. É o que acontece, né? Muito bem. Não deixa eu passar, não, Luciano, senão eu vou terminar a apresentação sozinho. Muito bem. Método Mulher, Homem Novos, estilo de vida que se renova a cada dia. Então, a gente ouve muito na Fazenda da Esperança, no GEV, né, na nossa linguagem, o homem novo, a mulher nova, e às vezes se torna uma coisa assim, tão corriqueira no dia a dia que a gente fala assim por falar. E nem entende o que é ser um homem novo, uma mulher nova, que é de princípio, de valores, de espiritualidade, que respeita. E pessoas que através da nossa experiência, conseguem também fazer uma mudança de vida. Muito importante. O homem novo, ele vai errar.
Não é que ele seja perfeito, a mulher nova. Na fazenda, a gente chama aquele que passou um ano na Fazenda Esperança, que se recuperou, que transformou sua vida e deu a volta por cima e voltou para a sociedade e hoje trabalha, e hoje respeita, e hoje tem dignidade, e hoje tem espiritualidade. Esse é um homem novo. Assim também como uma mulher nova. Tem até aquele bonequinho, né, da Fazenda, da Esperança, que foi uma criatividade assim, incrível, que inteligência artificial jamais vai conseguir fazer um bonequinho de lata, né? E a bonequinha que eles têm uma bíbliazinha, e quando tira a Bíblia da mão deles, eles caem. É muito interessante, é uma ilustração belíssima, né? Então, assim, se a gente tem a palavra, se a gente tem a espiritualidade, o homem e a mulher, cada voluntário, ex, ele fica de pé. Ainda com as dificuldades, com os problemas, com as dores, com as guerras, com as pandemias da vida, né, que a gente tem tantas coisas aí, a gente fica de pé. E não só sobrevive, mas também inspira outras pessoas. E a primeira questão que cada um deve fazer é perguntas, perguntas, gente, agora. Vamos fazer perguntas dentro de nós. Quem sou eu? Qual o sentido da minha vida? Segunda pergunta. Como me relaciono com o mundo da atualidade? Quem sou eu? Qual o sentido de minha vida? Como me relaciono com o mundo na atualidade? Nós vivemos experiências aí incríveis, bonitas, mas também de desesperança, através da comunicação. Agora, as tensões que a gente vive de guerras comerciais, agora de tensões aqui na América do Sul, né? Países já querem entrar em guerra o tempo todo, um ameaçando o outro. Isso tudo gera em nós, muitas vezes, um desespero, angústias, além das doenças, do tráfico, além de tanta coisa ruim que a gente vive, enfim, na política, na sociedade, que muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente termina se perdendo. Quem sou eu? Tenho essência? Esse é o Romulo, esse é o Lawrence, esse é o José, o Francisco, o Silvio, o Cláudio. Quem sou eu? Que entendeu, que recebeu um carinho. Esse carinho que é de Deus chama o carisma da esperança. Não vive mais igual, vive diferente. Qual o sentido de minha vida? É Deus, é claro, né? Mas é ajudar as pessoas, é servir, é fazer algo diferente, né? Que o mundo muitas vezes não faz. E eu me relaciono com esse mundo nessa atualidade que, se eu não tomar cuidado, ao invés de eu ajudar, eu termino me perdendo. Gente, para ilustrar, Laurence, ano passado, eu falei de política agora, né? E eu entrei num desafio muito grande, né? Não se mistura fé com religião, com política, não é sobre isso, nada disso. Mas, assim, é, eu decidi entrar, né, para a política como candidato a vereador na minha cidade, com o apoio do Frei Hans. Ele abençoou, né? Entendeu isso? Eu fiquei até aflito. Se o Frei não aceitar, eu não entro, né? O Frei abençoou, me apoiou para que eu levantasse uma causa, que era a bandeira da luta contra as drogas, que era a luta da sobriedade, junto com a Fazenda Esperança, enfim. Gente, foi uma campanha belíssima. Eu estou falando para vocês agora quem sou eu, você, eu, Rômulo. Eu vou falar de mim, certo? O Rômulo que entrou na campanha política, o Luciano já ouviu meu testemunho, foi o Rômulo que não comprou voto, o Rômulo que não se prostituiu, o Rômulo que não se vendeu para as pessoas, que levou a palavra, que subiu em cima do palanque, que ajudou as pessoas a entender através dos testemunhos. No meu Instagram é belíssimo. São pessoas que viveram a experiência do amor comigo na campanha. Que nós terminamos uma campanha limpo, feliz e batendo no peito assim: não comprei voto, eu não fiz errado, segurei a minha onda, fui fiel ao carisma que me foi confiado. E hoje eu falo tranquilo, não me elegi, né? Porque não depende de mim, né? Depende da consciência, mas de poder entrar num caminho e que me ajudou muito a entender que é possível ser feliz sem drogas, sem se prostituir, sem se vender, com o carisma da esperança. Então, é uma experiência que eu compartilho com vocês. Vivemos numa sociedade hedonista, do hiperindividualismo, do acúmulo material, aparência, e, portanto, precisamos mudar esse estilo. Eu luto o tempo todo com o que eu vejo, porque eu trabalho na minha empresa são pessoas, né? Eu vivo o dia inteiro com pessoas, trabalho com comunicação, com redes sociais, e tem que ser muito forte, tem que ser corajoso,
E para mim, o meu maior desafio é ser minimalista. E sabe onde foi que me ajudou a ser minimalista? Na Fazenda Esperança. Eu senti outro dia que eu estava angustiado, meio ansioso com tantas coisas. Eu olhei para o guarda-roupa, meu Deus do céu, estou com esse tanto de roupa sem usar. Eu estou com esse dinheiro sobrando. Comprei umas cestas e fui entregar para as pessoas sem ninguém saber que eu entreguei. Eu estou compartilhando com vocês aqui aleatoriamente. Então, é esse o carisma que exige de nós, que mostra para as pessoas que a gente pode ser feliz sem essas coisinhas que o mundo está traduzindo como sinal de felicidade, de alegria, e que muitas vezes faz com que entre também no caminho das drogas, que é uma ilusão, é um sofrimento, é uma infelicidade, que a pessoa que é feliz, ela é livre. A pessoa que é feliz, ela é livre. Aí está no livro Rômulo de Picos, Trajetória Vencedora. Pessoas felizes não se drogam, são livres e realizam o bem. Tudo bem, Luciane? Ainda tem mais um ainda? Tem mais um, né? Mais um, Rômulo, para Muito finalizar. bem, muito bem. Terminando aqui, gente, essa minha apresentação. E aí fala após o período de recuperação na Fazenda da Esperança. Comunidade terapêutica de recuperação de dependentes químicos através da espiritualidade, da igreja, do amor. Gosto de sempre salientar isso, né? Então, a continuidade na participação dos encontros do GEF manifesta a compreensão de que viver o carisma da esperança é para toda a vida, pois implica um novo estilo de vida. Essa boa notícia, né? Não sei se para alguns é ruim, porque a doença é para o resto da vida. A Organização Mundial de Saúde já anunciou várias vezes, por estudos, né, concretos, né, através da ciência, que a dependência química de álcool, drogas e também emocional que a gente está sofrendo tanto aí no mundo, né, é incurável. Ou seja, o tratamento é diário, todos os dias. Então é para o resto da vida, como também viver o carisma da esperança, vai nos dar essa garantia de ser sóbrios e felizes para o resto da vida. O amor e a vivência da palavra não é um tratamento de emergência pontual. Eu vou viver como ficar bem. Eu vou viver a palavra hoje porque eu estou sofrendo. Hospitalocêntrica, que nome doido, né? Hospitalocêntrica, focado no individualismo. Eu vou viver para mostrar para as pessoas que eu vivi a palavra. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é viver a palavra porque nela eu encontro a felicidade, nela eu me realizo e nela eu consigo transmitir Deus para as pessoas. Eu não entendia quando eu cheguei na fazenda. Eu dizia, isso aqui é hipocrisia. Fica falando e erra, fica falando. E eu também eu tinha vergonha de falar experiência, porque eu não era sincero, eu não era honesto. Quando eu comecei a praticar, minha primeira experiência na Fazenda Esperança, hoje tem jogo do Mengão, né, do Flamengo, eu sou flamenguista, né? Maurício é palmeirense, não sei o que vai acontecer hoje. Já fui sofredor, hoje eu estou mais tranquilo. Mas quando eu cheguei na fazenda, eu tinha uma camisa, tinha uns 5 anos, mais ou menos. Era uma camisa oficial do Flamengo. E aí chegou tinha um jovem, que já tinha 6 meses, era coordenador. E aí eu sabia que eu era de uma família humilde, né? Pobre e tal, vim de uma cidadezinha do Ceará. E aí o sonho dele era ter uma camisa do Flamengo. E eu falei, não, mas essa onda aqui de doar as coisas na fazenda, eu só faço se for uma coisa que tenha necessidade. Isso aqui não é necessidade. Mas aí um dia ficou a palavra, né? Doar os seus bens e partilhar os seus bens. E aí um dia eu falei, eu estava com 2 meses na fazenda, gente. E aí eu vi minha camisa do Flamengo novinha, lavada, que eu vestia toda semana lá, né? E eu falei, vou dar de presente, era um aniversário dele. Ele ficou tão feliz. Camisa nem nova não era. Nem nova não era. Ficou tão feliz. Daquela experiência eu comecei a entender o quanto é importante a gente ajudar o outro a ser feliz também, doando o que a gente tem. Então, a Fazenda Esperança na prática do evangelho, que também é doar os bens, faz o outro feliz e muitas vezes até liberta ele também do seu egoísmo. O GEV representa o meio e o local em que o amor deve ser exercitado, por meio da vivência da palavra, de forma integrada, em que o foco principal é a família, o ambiente familiar, comunidade de promoção da vida, do bem-estar, da saúde espiritual, física, psíquica e emocional. Gente, que negócio belíssimo, né? Eu vou fazer até depois uma apresentação só com esse tema bem aqui embaixo, aqui agora.
O GEV representa o meio e local em que o amor deve ser exercitado. Aonde eu estou, no meu local, na minha cidade, aonde eu estou envolvido, aonde eu estou inserido, é lá, por meio da vivência da palavra, seja na política, seja na sociedade, até mesmo na igreja, que muitas vezes precisa também da vivência da palavra, é lá onde deve ser manifestada a carência, a carisma da esperança, e é através da experiência concreta que a gente faz com que as pessoas também desejem mudar de vida. E aí, família, ambiente familiar. Na fazenda se chega e o ambiente é familiar, um ambiente de acolhida, de aconchego, de quartos, de amor. Quando chega em casa, deve ser a mesma coisa. Se não encontra, o ambiente fica hostil, feio, sujo. E aí, a saúde espiritual, física, psíquica e emocional. Vamos se cuidar, vamos buscar cada vez mais também no GEV. Nós já levamos psicólogos no GEV, já levamos psiquiatras no GEV. E quanto é muito bom também receber essa ajuda, esse apoio, para cada vez mais a gente entender que a nossa saúde física e emocional também é importante no nosso processo de conhecimento e também acompanhamento do GEV da Fazenda da Esperança. Gente, eu vi que não podia correr, mas foi importantíssimo, né? A gente falar, trazer experiências, mostrar como o GEF funciona essa primeira etapa aqui da apresentação, junto com a Luciane, e só dizer para vocês uma frase da minha amiga, né? Também me acompanha, psicóloga, a doutora Graça Moura. Abraços fortes, fraternos e afetuosos para cada um de vocês, porque isso é que nos fortalece. Estou muito feliz. Trabalho me espera daqui a pouco, até 7 horas da noite, né? Correria e tudo. Amanhã tem missa no Exército, terceiro BEC, à noite confraternização, mas agora é o momento presente, estar com você. Muito obrigado. Eu acho que no final, depois, se a gente pode abrir espaços, né? Ou depois também deixar, se alguém quer depois se manifestar através da Central GEV, a gente vai estar à disposição também para ajudar. Tá bom? Laurence, Cláudio, Luciane, é com você. Tá certo, Rômulo, muitíssimo obrigada. Acho que a gente pode já passar o próximo slide. Eu vou tentar fazer, né, o fechamento dessa apresentação que o Rômulo brilhantemente já apresentou, né? Ele falava sobre a mudança de vida. E aí nós nos perguntamos, mas o que que faz, o que que provoca essa mudança de vida? Então a gente tem aqueles fatores internos que perpassam, né, pelo autoconhecimento e a reflexão, e aí a gente vai compreendendo isso, por meio da vivência do carisma. Então, como que isso acontece? O período que a pessoa está acolhida na fazenda, ela vai experimentar essa possibilidade de né, de fazer esse autoconhecimento. Por meio de quê? Da arte de amar. A arte de amar, ela vai provocar essa reflexão interna. E uma motivação, a espiritualidade com a vivência da palavra, é essa motivação diária que vai nos provocando e que isso vai permitindo que a mudança aconteça, principalmente porque está aberto às novas experiências. E à medida que a gente vai vivendo a palavra e colhendo os frutos, a gente vai percebendo que essa experiência desse fruto, que trouxe tanta alegria no coração, é algo que pode ser continuamente experimentado. E aí, cada vez mais, a gente vai buscando essa espiritualidade, né? Enriquecendo essa espiritualidade. E a adaptação. Adaptar é intrínseco da natureza humana, mas muitas vezes nós ficamos muito enraizados naquele modo que a gente está acostumado. Mudar traz, às vezes, uma certa dificuldade. E aí, quando você tem essa adaptação para viver diferentes realidades, diferentes experiências de trabalho, diferentes relações sociais,
a gente consegue entender melhor o mundo e isso contribui muito para a mudança. Então, a mudança de vida, né, o carisma da esperança, ele vai proporcionar por quê? Tem esses fatores que são de natureza interna e aqueles de natureza externa. Pode passar o slide, por favor? O que são os fatores de mudança externa? Principalmente a convivência. Desde que nós nascemos no mundo, a gente vive, convive em diferentes grupos sociais, a gente interage na escola, na família, em diferentes instituições. Essa convivência, às vezes, na fase adulta principalmente, nós começamos a selecionar o grupo com o qual queremos conviver. Porém, a gente precisa estar apto a conviver com esses diferentes grupos sociais, com diferentes realidades, com diferentes culturas. Por quê? Ela vai possibilitar que aqueles valores e hábitos que nós tínhamos, né, ele vai ampliar a nossa percepção de mundo e aí a gente consegue compreender esses processos de mudança. Aí, para isso, o que que é importante nesse aspecto? O ambiente e a cultura. O contexto e o ambiente em que nós vivemos, ele vai dizer muito sobre quem somos nós. Principalmente por quê? Porque estamos sempre em interação, em relação. Então, se eu estou num ambiente que a gente considera um ambiente tóxico, sujo, a minha relação, ela vai refletir o ambiente em que eu estou. Então, é importante a gente ter isso bem claro, né? De que escolher esse ambiente é fundamental para para nossa mudança de vida e também para quem eu quero me apresentar ao mundo, quem sou eu, a pergunta que o Rômulo fez um slide anterior, né? E como eu estou me relacionando no mundo. Isso vai também dizer muito nesse processo de mudança. E, por fim, a formação, a educação. Por que que eu estou dizendo isso? Ninguém já nasce com tudo pronto. Nós somos seres incompletos. A todo momento nós estamos aprendendo. Por quê? A gente vive no mundo, a gente interage no mundo, e esse aprendizado, ele é contínuo, ele não se encerra apenas no período de educação formal, na escola ou na faculdade. Ele vai se dando continuamente. E quando a gente está nesse processo de mudança de vida, é importante a gente buscar essa formação, né? Uma leitura mais profunda, porque isso vai permitir que essa transformação no nosso ser, ela se realize. Porque se eu ficar muito no âmbito, né, de uma idealização e sem realizar nada, eu fico meio capenga, um pouco, né, estou mancando porque eu não estou plena nesse processo. Então, a formação, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, é uma oportunidade da gente estar nessa mudança, né, buscando uma melhoria e uma qualidade de vidas melhores. Pode passar, por gentileza? Nós estamos falando do carisma da esperança. O que provoca a mudança de vida, então? Buscando esses fatores internos e externos, né? Primeiro ponto, a experiência de viver concretamente a palavra, como o Rômulo já bem ilustrou. O segundo ponto, buscar ambientes e meios em que se pode gerar a unidade com a presença de Jesus entre nós. O aspecto do ambiente, né, o local onde nós estamos, né, a forma como nós estamos interagindo no mundo, ela é importantíssimo para esse processo de mudança de vida. E no carisma da esperança, como que isso é possível, né?
gerando a unidade, colocando sempre Jesus entre nós. Nós somos seres humanos, nós temos as nossas opiniões, nós temos as nossas convicções e nós somos pessoas diferentes. Mas como que nós conseguimos buscar essa unidade? Porque quando a gente coloca Jesus entre nós, não é o meu ponto de vista que tem que prevalecer, não é a minha opinião que tem que prevalecer, não é a minha perspectiva de mundo que tem que prevalecer. É sempre a presença de Jesus entre nós, que está gerando ali essa unidade, é que vai prevalecer. Então, muitas vezes, eu posso até considerar que o meu ponto de vista é o mais válido, é o mais importante, mas quando eu estou em unidade com os meus irmãos, eu sempre coloco como a figura central, Jesus. E aí não há ponto de vista que prevaleça, não há convicções ali que prevaleçam, por quê? É Jesus que deve prevalecer. E essa unidade ela é importantíssima, porque apesar da diferença, a gente consegue chegar num senso comum, nessa unidade, que é sempre Jesus. E por fim, né, um comportamento que é importantíssimo, que a gente aprende com o carisma na fazenda ou no GEV, que é servir ao outro, doar sua vida pelo outro. Então, esse terceiro ponto, eles estão todos entrelaçados, todos esses três pontos. Mas é isso que vai promover essa mudança de vida. Não é a minha recuperação, a minha conversão. Claro, com certeza, né, é necessário a minha conversão, a minha recuperação. Mas eu estou sempre em relação com o outro. E o outro, né, esse outro, é sempre Jesus. E aí, toda vez que eu tiver alguma dúvida, alguma angústia, é sempre colocar-se no lugar do outro, mas esse outro, aquele outro que sofre, a gente vê Jesus, né, figurado nesse sofrimento. Pode passar, por gentileza? E aí a gente vai fazer uma contraposição rapidamente. Aqui o Rômulo falou lá na frente sobre, né, a gente vive num mundo hedonista, né? O que é o hedonismo? O hedonismo, em síntese, é a felicidade baseada no prazer. A busca pelo prazer, ela tem essa estimulação dos sentidos e das emoções. E quando a gente tem isso como foco, como principal na nossa vida, as nossas emoções elas vão ficar muito suscetíveis a quaisquer situações desagradáveis que nós podemos enfrentar, por exemplo, ou de muita euforia. Então, a relação com os afetos e com o ambiente, ela está pautada só nessas emoções. São emoções diárias. E aí eu vou estar sempre buscando, né, atender a esses desejos, a essas vontades primárias, das nossas necessidades, quando eu coloco o hedonismo como foco. Por quê? É o prazer que é o mais importante. E, de certo modo, o meu prazer, ele muitas das vezes, nessa perspectiva hedonista, ele vai, muitas vezes, impedir outras pessoas também de alcançarem esse mesmo prazer. Daí que o que está em foco é o egoísmo. A gente está buscando aí uma felicidade, porém essa felicidade ela tem um prazo muito curto, é muito efêmero. Por quê? É muito pontual, é nesse momento e no futuro mais imediato. E à medida em que esses estímulos dos sentidos, eles vão se perdendo, essa felicidade também ela vai se dissipando. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma alta intensidade de felicidade, ela não perdura, ela é muito curta. Então, é necessário que a gente procure entender
que não é isso. O mundo está oferecendo isso, seja por meio do consumo, por meio de uso de substâncias, joguinho, né, nas redes sociais, que hoje também é uma compulsão, ou seja, comer desenfreadamente, né? Parece que o mundo vai acabar, então a pessoa são compulsões que levam as pessoas, aos indivíduos, a esse estímulo dos sentidos. Porém, não é isso que a gente está buscando. Pode passar, por gentileza. Em contraposição, o mundo está oferecendo isso, essa felicidade que você é como o pote de ouro no final do arco-íris. É uma coisa irreal, né? Não existe, está no seu imaginário. Mas o carisma é uma coisa concreta. O que que o carisma, em contraposição ao mundo, vem oferecer? Que é uma outra frase aqui, né? Que a gente tem o hedonismo, o estoicismo, que aí é a questão do sofrimento e tal, e tem a eudaimonia, que é uma coisa que está no meio, né? Porque a felicidade aqui, ela vai estar baseada no desenvolvimento pessoal e não mais na felicidade ali, nas emoções, né, de alta intensidade e tal, né? Aqui, a satisfação, ela vai estar no processo de crescimento, seja o crescimento cognitivo, crescimento moral, emocional, não importa, é o crescimento pessoal. Então, muitas vezes, para a gente alcançar as nossas metas e nossos objetivos, a gente pode alcançar essa felicidade, mas a gente pode também enfrentar dificuldades. É nesse processo que a gente vai entendendo que, olha, eu quero, né? Vou dar um exemplo, né? Eu quero estudar, mas eu tenho condições financeiras, né, sociais, né, para poder estudar neste momento? Não, mas eu quero muito estudar. Então, o que que eu preciso fazer? Olha, eu preciso então economizar para que eu consiga pagar a faculdade, por exemplo, ou pelo menos se eu estou numa universidade pública, me manter nessa universidade pública, né? Os horários, eu tenho trabalho, eu vou fazer o meu estudo à noite, então eu vou abrir mão do descanso que eu tenho à noite, logo após o trabalho, para poder estudar. Então eu vou dormir menos. Tudo isso, eu vou abrir mão de estar com os meus familiares, eu vou abrir mão de estar com meus amigos, porque eu quero alcançar o meu objetivo. Mas quando você se forma, a alegria que você experimenta de você ter conseguido conquistar, de vencer todas as dificuldades que estavam ali no caminho. É essa, né, a felicidade, porque houve aí um desenvolvimento da pessoa. Por quê? A formação dela teve um plus, mas não só isso. Ela abriu mão do ego em primeira instância. E ela foi, né, para que ela crescesse, ela teve que diminuir o ego dela. Então, houve um esforço e uma motivação para que ela conseguisse alcançar essas metas e objetivos. E esse tipo de felicidade é a longo prazo. Porque uma coisa que eu sempre digo, o conhecimento que você adquire nas experiências, na formação, você morre com ele. Um carro você pode perder, uma casa você pode perder, né? Ou entre outros bens materiais, eles podem se perder. Mas aquilo que você adquiriu no seu desenvolvimento pessoal, você leva consigo. Então, tudo isso é o que o carisma vai oferecer. O carisma, ele não está querendo que você faça voto de pobreza e que você largue tudo, né? A pobreza aí está na relação que a gente vai estabelecer da necessidade. Porque muitas vezes, né, eu tenho um sapato, eu tenho alguns sapatos que vão me ajudar. Eu posso usar uma sandália, um tênis, né, um sapato mais formal.
é o suficiente para mim. Eu não preciso ter um armário cheio de sapatos para eu falar que eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque o sucesso não é naquilo que eu estou acumulando materialmente. O sucesso é naquilo de que eu sou, naquilo que eu estou, apresentando para o mundo. Né? Se eu estou fazendo um acúmulo, eu estou vivendo um outro estilo de vida que não é esse que o carisma está nos oferecendo, porque eu estou desenvolvendo a minha pessoa. E isso que é o carisma vai nos apontar. Por quê, né? À medida em que eu estou vivendo a palavra, sendo essa luz no mundo, eu também estou a serviço do outro. Eu preciso sair do meu ego e abrir os braços para o outro. Esse outro tem que ser sempre Jesus. Pode passar, por gentileza? Então, quando a gente, aí acolhido fez o processo de recuperação na fazenda, a família no GEV, está caminhando junto, mas aí eu chego na sociedade, sobretudo para os meninos que saem da fazenda, eles querem sempre o quê? Reconquistar tudo aquilo que perdeu. E aí entra achando que vai fazer em poucos meses o que levou às vezes anos para perder. Mas o que o Rômulo falou que é o mais importante ali, né? O Rômulo deixou muito bem claro. Eu estou na sociedade, eu estou vivendo na sociedade, mas eu não posso nunca deixar de viver a palavra, tudo aquilo que eu aprendi na fazenda. E onde que eu vou estar vivendo isso depois que eu sair da fazenda? No GEV. O carisma é para a vida inteira. Será que eu consigo? Pode até ser que você consiga sim, mas você não pode deixar de viver a palavra. Então você tem que colocar em prática isso com mais intensidade, a vivência da palavra. Por quê? A todo momento no mundo vem puxando para o outro lado. Existem questões, e se a gente deixa para Deus apenas aquele tempinho que nos sobra, é no domingo pela manhã ou no domingo à noite que eu vou à missa, E porque está sobrando, porque eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho minha família, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, eu estou perdendo a essência, como o Rômulo muito bem disse. Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Então, a cada momento, seja no trabalho, na família, na escola, não importa. Sempre é Deus ali que vai estar em primeiro lugar. E um aspecto muito importante. Às vezes a gente fala assim, hoje é um momento de lazer. Aí a pessoa dorme o dia inteirinho. Então, assim, dorme que eu digo no sentido literal e também fica lá. A gente tem uma expressão aqui em Minas Gerais que está por conta do à toa, ou do ócio, sem fazer nada. Um indivíduo, isso aí é científico, um indivíduo com mais de 5 horas de ócio, isso faz com que esse indivíduo perca o seu bem-estar subjetivo. E aí, essa felicidade eudaimônica que eu estou colocando aqui, ela quer o quê? Que a gente procure um esforço nesse tempo livre. Eu posso fazer uma atividade física, eu posso fazer uma leitura, porque eu posso deitar na rede e eu vou ficar por conta do à toa. Mas eu posso estar lendo, porque a leitura vai estar me proporcionando um desenvolvimento cognitivo, E esse desenvolvimento pessoal. A atividade física, Ela vai estar trazendo um bem-estar, para o meu físico. Ou mesmo um trabalho, um artesanato. Se eu não tenho mais nada que fazer, então vá servir ao outro. Vá no hospital, vá ver as crianças que estão sofrendo com câncer. Então, se você está com ócio na sua vida, eu estou desempregado, mas aí a pessoa não sai de casa. Ela está desempregada, mas ela não vai conseguir emprego se ela não sair para procurar, porque ninguém vai bater a sua porta lhe oferecendo emprego.
Então, estou falando isso porque muitas vezes, né, a pessoa sai da fazenda e ela não consegue, o mundo não se abre para ela de imediato. É ali que ela vai começar verdadeiramente a sua recuperação, porque muitas portas vão se fechar, muitas, né, situações vão remeter ao que ela foi no passado. E essa imagem de quem a pessoa foi no passado não se apaga durante um ano. É necessário que ela faça um esforço para ela mudar essa imagem. Então, assim, são vários os testemunhos de ex de que enfrentaram essas dificuldades, mas que essa dificuldade possibilitou que ele crescesse. E, por fim, a gente vai colocar que a felicidade aqui, ela é experiencial, rica e diversificada. Então, a experiência de vida, né, que a gente tem com a vivência da palavra é que vai proporcionar essa felicidade eudamônica. Por quê? Ao colocar, né, quando a gente tenha uma motivação diária em que a gente precisa viver, ali, muitas vezes, a gente está confrontando o nosso próprio ego, aquilo que nós, né, fomos forjados, aquilo que nós, às vezes, que o mundo nos apresenta como que deve ser feito. E aí, nessa contrabalanço com o carisma da esperança, é que a gente vai viver realmente essa experiência e experimentar a alegria ao colher esses frutos. Então, pode passar por gentileza para a gente finalizar? A gente tá, o ex recebe o certificado de ex, e aí vem lá a expressão, seja essa luz no mundo. Mas o que que vem a ser? É ser luz no mundo. É o que o Rômulo colocou ali, né? Colocar em prática o método da mulher e o homem novos. Buscar mudar o estilo de vida. A mudança ela não acontece num curto período de tempo, ela é contínua. Então, buscar é para toda a vida. Entender os valores essenciais e as necessidades de mudança de comportamento. Muitas vezes a gente se depara com as nossas dificuldades. Nossa, eu tenho muita dificuldade em determinado ponto. Então eu preciso entender que eu preciso mudar, porque essa dificuldade, ela não pode ficar cristalizada. Ela pode ser mudada. É difícil, mas ela vai aos pouquinhos, com a experiência, você vai modificando. A felicidade verdadeira, ela é interna, espiritual e não externa. E a gente, quando vive, né, o carisma da esperança, coloca em prática, né, o método do homem novo e da mulher nova, a gente vai ter esse desenvolvimento pessoal e aí a gente busca ser uma pessoa mais fraterna, a gente trabalha no âmbito da reciprocidade, daquilo que eu recebi, eu vou doar. Então, o espírito de doação é fundamental. Servir ao outro, doar a vida pelo outro. Isso é um propósito que a gente busca ao viver, né, diariamente a palavra. E por fim, aquilo que é o tripé que se coloca, né, sempre no GEV, na fazenda, o trabalho, a convivência, a espiritualidade, elas têm que estar em interação contínua e incessante, porque é isso que vai permitir que a gente tenha essa capacidade de amar. Então, assim, é, finalizando mesmo, boa parte dessa apresentação foi extraída do livro do Padre César, Homem Novo, Método da Fazenda da Esperança. Eu agradeço muito aí ao Rômulo pela sua brilhante apresentação inicial, ao Laurence, ao Felipe, e ao Cláudio, né, que estão aí à frente do processo aí desse curso, e estou aberto também para as questões que vierem. Muito obrigada. Olha que bonito, né? Uma tarde de formação, né? Eu acho que a Luciane e o Rômulo conseguiram explanar muito bem, né? Que na Fazenda e nos grupos de Esperança Viva,
nós fazemos formação humana e espiritual, né? E como é importante essa visão que a Luciana colocou assim no final, essa visão da sociedade, a postura nossa, como nós devemos nos comportar, né? Os meninos vão para a fazenda, eles resgatam valores de família, de trabalho, de unidade, valores princípios que foram perdidos às vezes no decorrer do uso ou da vida desenfreada, eles resgatam esses valores, né? E depois no GEV ele acaba sendo imprimido nele, né, coisas importantes que a sociedade exige, né? Posturas que a gente precisa ter diante da sociedade. Você falou muito bem do trabalho, né, como é que a gente deve se comportar na nossa vida. Muito obrigado, parabéns aí pela explanação, muito bem colocado, né? Te agradeço também a inspiração inicial, o Padre César, né? Como ele coloca de uma forma muito legal, né? O método Homem Novo. O Cláudio também tem uma explanação muito bonita acerca desse assunto, né? E, pessoal, a gente não vai abrir para perguntas, porque nós acabamos estendendo um pouco, até porque a gente está no YouTube. Chegamos a mais de 80 pessoas assistindo, uma parte aqui na plataforma do Zoom, outra parte estão assistindo pelo YouTube. Então, assim, depois, amanhã, o Felipe vai disponibilizar um questionário lá no grupo, né? No grupo do Lançando Esperança. As pessoas que estão, que se inscreveram estão no grupo. E aí ele vai lançar lá um questionário para as pessoas terem a oportunidade de entrarem lá e fazerem alguma pergunta, fazer alguma colocação. Depois eu vou pedir para o Felipe também colocar esse material. Não sei se ele está no PowerPoint, né? Se puder colocar lá no grupo também para o pessoal analisar ele depois e estudar um pouco mais a fundo também. É importante da gente estar trabalhando sempre, né? Por mais que nós tivemos essa formação, mas depois a gente vai digerindo, são tantas informações, então, tantas coisas a gente vai digerindo e vai colocando depois também na nossa vida pessoal, né? Mas aí, a partir do momento que o Felipe disponibilizar o questionário, as pessoas vão poder entrar lá, fazer suas perguntas, e aí ele vai direcionar para a Luciane e o Rômulo, eles poderem responder para a gente poder também dar a devolutiva para cada um. Obrigado aí, Luciano, mais uma vez. Obrigado, Rômulo, pela disponibilidade, né? Pela parceria, por toda a unidade de vocês. Foi um momento fantástico que nós tivemos nessa tarde. Quero todo o meu coração também agradecer o Felipe, que está sempre disposto aí, né, nas traduções, na parte técnica, organizando isso e aquilo, né? O Felipe é um anjo nas nossas vidas, né? É o maior reforço que nós recebemos aí recentemente. Então, obrigado de coração pela tua doação, por tudo que você tem feito pela obra, viu, Felipe? Quero agradecer também a Andréa, né? Nós tínhamos a Priscila, que fazia essas traduções para nós. A Priscila está agora no momento de preparação para o casamento. Deus abençoe ela, o Hugo. Mas aí tivemos agora o reforço da Andréa, que veio fazer a tradução. Muito obrigado, viu, André? Que você possa ter esse coração de continuar sempre. Olha, são muitas formações, são muitos encontros. Se prepare que a gente incentiva mesmo a pessoa a amar, viu? Tem muitos trabalhos que a gente vai desenvolvendo por aqui. Então, obrigado, que Deus te abençoe e te ilumine. E a todos vocês que estão participando, o Cláudio que está presente, obrigado, né? Tá também nas suas atividades aí. A gente agradece a todos, que Deus nos abençoe, que a gente tenha um final de semana abençoado e que Deus nos dê a força necessária, o discernimento para a gente fazer sempre na nossa vida aquilo que é certo. Obrigado a todos. A gente encerra aqui com a presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe o final de semana de cada um. Obrigado, viu, gente? Tchau. Ah, lembrando, detalhe, pessoal, não esqueçam, um detalhezinho importantíssimo. O próximo encontro nosso é no dia 13, tá? Dia 13 de dezembro, sábado, às 15 horas, o mesmo horário. Será com o Padre Márcio Roberto Geira. Vamos encerrar o encontro com a participação do Padre Márcio, tá? Também com o coração muito, muito alargado aí para poder nos ajudar também nessa formação. E uma coisa que eu queria lembrar também, que eu estava me esquecendo, eu queria convidar a todos vocês que estão assistindo, né, às vezes as pessoas não têm essa informação. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente tem um GEV online, tá? É um momento também que a gente pode fazer partilha, um momento de formação, um momento de espiritualidade, da gente se alimentar também do carisma, né? O GEV online não exime a nossa responsabilidade de participar do GEV presencial.
mas ele tá rodando muito bem, todas as quartas-feiras, às 20 horas, todo mundo pode acessar. E ele é a nível internacional, tá bom? Obrigado, pessoal, tudo de bom. Vocês fiquem com Deus, viu?